Olá, meus amigos, mais uma vez aqui o nosso bate-papo que virou um podcast da Lei ao Lar, falando sobre assuntos gerais, inclusive assuntos condominiais, que de fato o nosso propósito aqui e a nossa missão é trazer assuntos que não estão sendo abordados no mundo condominial. Assuntos que vão agregar diretamente na gestão de um síndico, vão agregar diretamente na vida de um advogado, na vida dos profissionais que atuam realmente no segmento condominial. E hoje, de fato, um assunto muito importante, um assunto extraordinário, porque aplica-se diariamente, aplica-se realmente, efetivamente na sua gestão como síndico, e eu vejo poucas pessoas abordando esse assunto que diz respeito a plano diretor para condomínios. Eu até trazendo essa realidade desse tema aqui para vocês, eu fiquei pensando que, assim como um síndico se assemelha muito a uma gestão pública, ou seja, se você for comparar com um município, a um prefeito, existem planos diretores para cada município, para cada prefeitura. E por que não aplicar essa realidade dentro do seu condomínio? O que é um plano diretor? Como funciona? Como ele pode ser implementado? E aqui eu trago para vocês um síndico profissional que possui uma bagagem muito grande na esfera da administração, possui agora cursando, né, um MBA em gestão condominial. Então ele traz aqui a realidade das rotinas do segmento de uma administração, trabalhou muito tempo como executivo de algumas empresas e, de fato, agora sendo um síndico profissional que vem se destacando nessa ponta, porque vem implementando plano diretor para os condomínios que ele atua. Então eu trago aqui o nosso amigo Luiz Mandelli. Seja muito bem-vindo, sinta-se bem acolhido. Repito, aqui eu estou na terra dele, né? A terra aqui paulistano, e aqui trazendo o nosso aconchego, o nosso calor cearense. Inclusive já o presenteei com o nosso doce de leite marcante. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, doutor. E, assim, fico muito lisonjeado de fazer parte desse podcast com você, e justamente por tratar de assuntos relevantes da nossa área. Meu amigo, de uma forma muito resumida, qual é a tua bagagem profissional? Você veio da onde? Como é que veio parar em condomínio? Né? Como é que foi essa situação? Enfim, explica aí pra gente. Bom, eu sempre trabalhei na indústria, né, como gestor dentro da indústria, trabalhava numa área de supply chain, de suprimentos dentro dela, e vim fazendo minha formação, meus desenvolvimentos dentro. Só que, assim, morava em condomínio e o que eu mais via era a negligência do síndico na época, né? E eis que entrei para esta área e comecei a trazer as ferramentas de gestão para dentro da gestão do condomínio. E isso começou a dar resultado, né? Então, por isso que hoje, diante de tudo isso que você falou, ajudou a trazer grandes resultados para os condomínios. Assim. O sucesso que você vislumbra de uma gestão que você atuou se deve ao fato da prática e da implementação de um plano diretor? Sem dúvida, sem dúvida. Isso dá o norte muito firme daquilo que o condomínio necessita. E não a vontade do síndico, a vontade só de um condômino, né? Mas assim, do condomínio como um todo, da comunidade, né? O que eu falei na parte introdutória, de que nós podemos fazer uma analogia ao poder público, né? Se você comparar um prefeito e dentro daquele município ele implementa um plano diretor. É muito isso? Tá correta essa analogia? E não só o poder público, porque as indústrias também utilizam, né, o comércio, seja lá qual profissional, que ele tenha um plano diretor para a empresa dele, ele vai atingir os objetivos de uma forma muito mais, fácil, né? Porque vai estar tudo regradinho, vai estar tudo certo, vai ter os seus steps, os seus objetivos, e por aí ele consegue fazer a gestão dele. Então, assim, não só o poder público, que é o que eu acredito que é o que mais se assemelha a um condomínio, mas qualquer nível profissional
essa é uma ferramenta muito importante, né? Então, eu posso dizer que também é um planejamento estratégico. O plano Sem diretor é um dúvida, planejamento estratégico. É uma ferramenta de planejamento estratégico, sem certo. dúvida. Sem dúvida. E de um modo geral, o que compõe um plano diretor? Primeira pergunta é essa. E a segunda eu já faço, e aí é mais uma reflexão que eu vejo o seguinte: aqueles condomínios, eu fico vislumbrando isso, aqueles condomínios que possuem um plano diretor, eu vejo que o número de conflitos, frutos de insatisfação, tendem a ser reduzidos. Sem dúvida, sem dúvida. Há de se colocar um ponto principal nisso tudo, né? É que, assim, a gente está falando aqui de ferramentas administrativas, está falando de metodologia de trabalho e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer que um síndico, assim como um prefeito, assim como um administrador, ele trabalha para o público, ele trabalha para o cliente dele, né? Então, você fazer esse link da ferramenta, conversar com o condômino, que aí é o nosso caso aqui, é muito importante, porque isso você diminui o barulho, né, entre os dois entes, que é quem está fazendo a gestão e quem está sendo e aquele morador que está no condomínio. Luiz, né? eu vejo o seguinte: você alinha a expectativa ao que o outro quer, É, né? é exatamente esse o ponto. E aí a comunicação fica mais fácil, porque você se utiliza dessas ferramentas para se comunicar melhor com o condômino. Né? Eu fico até pensando, como é que você vai ter um conflito, uma insatisfação, se você sabe exatamente o que os condôminos querem, se está definido naquele plano. Então, se é exatamente, se reflete o que eles querem, o que vai me gerar de satisfação? É só eu não fazer aquilo. Exato, só você não cumpriu o plano. Só não cumprir o plano. Mas aí tá claro que a sua gestão não foi produtiva nesse aspecto. Isso, né? e aí você está falhando como gestor, né, na sua função de executar aquilo que está planejado. Né? É legal, e aí, assim, é trazer realmente a realidade. Imaginem você que é síndico, eu tenho um número muito grande de conflito, eu tenho um número muito grande de insatisfação. Pessoal, vamos fazer o dever de casa. O dever de casa começa por um plano diretor, leva-se para a Assembleia. Eu costumo instruir as pessoas a levar isso para a Assembleia, porque você vai estar falando de alguns casos, obras, de gastos e assim por diante. Então, você ter o respaldo da Assembleia acaba também te ajudando a fazer uma boa gestão e te ajudando nesta fase da comunicação, porque também, a partir do momento que você leva isso para a Assembleia, isso vira um documento oficial do condomínio, é o que você disse, está todo mundo sabendo do que vai acontecer na sua gestão. Né? Muitos síndicos talvez até façam isso, mas não utilizem o nome de plano diretor e nem a complexidade do plano Isso. diretor. Talvez aquela lista de prioridades. Isso. Vamos definir aqui quais as nossas prioridades. É isso aí. É isso, mas também não é tão simples. Tem algo mais completo. Então, como chegar a esse ponto, né? Assim, a partir do momento que você tem vários fatores, porque você não trabalha só fatores físicos, eu vou colocar assim, né? Você não está trabalhando só na manutenção. Você, como um advogado, sabe que existem riscos legais Sim. numa gestão. Então, todos esses aspectos, eles devem ser abordados, porque, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui a necessidade de trocar a portaria presencial, a portaria com funcionário, por portaria virtual. Isso pode te gerar um passivo trabalhista, isso pode te trazer. Então, são coisas que, se você tiver bem planejado, você minimiza esses riscos, ou pelo menos você sabe que eles vão acontecer, você consegue ter visão disso, entendeu? Então, são coisas que você vai conseguir, são assuntos que você vai conseguir criar um plano, né, para efetivamente ser seguido ali e evitar esses riscos. Eu vejo, e aí me incomoda, por exemplo, você vai participar de uma assembleia de eleição de síndico. E aí vem um candidato a síndico e diz: olha, minha campanha e as minhas propostas são essas. Aí vem outro candidato e diz: as minhas são outras.
Eu acho que está faltando um projeto que é comum, um projeto que é do condomínio. E talvez esse é o propósito do plano diretor, deixar de ser um projeto do síndico e passar a ser um projeto do condomínio, né? Sim, eu também. Esse é um dos assuntos também que eu costumo discutir com as pessoas, né? Porque o síndico pode utilizar essa ferramenta para ele direcionar a gestão dele. Mas o que é mais importante é o próprio condomínio ter o seu plano, né? O condomínio tomar a propriedade desse plano para ele, justamente porque é ele que vai dizer o que os condôminos ou o que aquela comunidade espera do local em que ele mora dali para frente, né? E isso passa a ser tão óbvio quando a gente percebe, por exemplo, imagine que o condomínio em que eu moro definiu o que ele quer no plano diretor, os condôminos. Numa próxima candidatura, numa próxima eleição, vamos supor que o síndico eleito seja o Luiz Mandelli. Ele já sabe o que ele tem que fazer, Exato, né? exato. As pessoas já sabem o que esperar do Mandelli. E às vezes fica até mais fácil você fazer a escolha do síndico ou do gestor que vai trabalhar naquele plano. Porque daí, se você sabe o plano, você sabe o tipo de perfil que você precisa da pessoa para executar aquele plano também. Legal, Né? com certeza. Às vezes o condomínio também comete erros, optando por um síndico que, por exemplo, tem uma visão muito voltada ao lazer, ao entretenimento, e o perfil dos condôminos não é esse, por exemplo. Não é? Então, Tem isso. parte de uma coisa tão simples, é tão legal esse plano diretor, eu achei muito interessante, por isso que realmente nós convidamos aqui o Luiz Mandelli, porque é uma pessoa que já aplica, tem essa vivência e, sobretudo, uma vivência da área de administração, que é a sua formação, né? Sim, a formação ajuda, né, naquilo de você ter o conhecimento das ferramentas para poder aplicar. E aí é o que eu disse, seja lá na gestão pública, na gestão do condomínio e assim por diante. Né? Vamos lá, imagine o caso de você assumiu agora um condomínio em que você assumiu agora, se candidatou, se elegeu como síndico. Esse condomínio não tem um plano diretor, não tem nada definido. Primeiro passo para elaborar um plano diretor, você começaria por onde? Fazendo os diagnósticos civis, elétricos, hidráulicos, de todos os sistemas do condomínio, né? Caso não tenha, certo? Para que e aí assim, são todos esses sistemas, mas tem um que eu acho que é muito mais importante. Quando você está tratando de uma comunidade, você tem que ouvir a voz dessa comunidade. Então, você fazer uma boa pesquisa para entender a necessidade dessas pessoas, para você compreender o rumo que aquela comunidade quer dar ao condomínio dela, te ajuda demais. Fora os normais, os sistemas normais. Né? Ou seja, conhecer a cultura daquele condomínio. Isso. E o que as pessoas querem para elas daquele condomínio. Isso Né? fruto de enquetes, por exemplo. Isso é muito importante. Eu coloco como essas pesquisas. E eu acho que é interessante você fazer uma pesquisa muito formal mesmo, para que você tenha dados concisos para você montar o seu plano. Tem uma frase que eu achei muito interessante, até pesquisando aqui sobre o assunto, antes de pensar nesse podcast, nesse tema, eu achei uma frase muito legal. Se você não está no controle, você está sendo controlado. Controlado, é isso mesmo. Então, se o síndico não toma as rédeas, ele realmente vai ser controlado e ser controlado significa perder governabilidade e perder o sentido da sua gestão. Né? Sem dúvida, não. Do ponto de vista de administração, quando uma vez você fez os diagnósticos, existe algum gerenciamento de risco, alguma matriz que, por exemplo, classifica aqueles pontos que foram abordados no diagnóstico? Então, eu utilizo uma ferramenta que a gente chama matriz Gucci, que é de gravidade, urgência e tendência do fato, certo? Então, levantado todos os quesitos desse projeto, levantado todos os pontos a serem tratados nesse plano diretor, e aí é o que eu falei, que a gente já
falou aqui, assim, seja ele de cunho social, seja ele de cunho de manutenção, seja qual for. Então você vai listar todas essas necessidades e aí a gente aplica essa ferramenta, né? Que é onde você vai dizer a gravidade daquele assunto, a urgência daquele assunto e a tendência daquele assunto continuar ou a longo prazo você ter mais problemas com ele. Certo. Né? Então você vai pegar cada um desses aspectos. Geralmente o que eu faço, você dá uma nota de 1 a 5 e aí da menor para maior gravidade, certo? E você vai multiplicar um pelo outro, um fator pelo outro, e você vai ter um índice lá. Os índices maiores são aqueles assuntos que você tem que tratar primeiro. E aí é que entra o seu conhecimento para fazer a gestão. Por quê? Você precisa saber a característica do condomínio, porque tem condomínios que têm mais ou menos recursos, tem condomínios que se disponibilizam a expender um pouco mais de recurso, né, para executar esse tipo de trabalho, né? E aí, dentro disso, você leva, e aí por isso que eu falo, geralmente esse é um trabalho que você tem que ser trabalhado junto com o conselho do condomínio também, porque são mais pessoas pensando, são mais pessoas para te ajudar a tomar algumas decisões. Ou seja, né? aí quanto mais pessoas tiverem envolvidas na elaboração e na criação desse plano diretor, melhor. Né? Sem dúvida, sem dúvida. De novo, eu acho que o grande mote de você fazer um plano diretor é envolver comunidade. É você ter sempre na sua cabeça que eu, como gestor, eu não sou o dono do negócio. Quem são os donos do negócio é a própria comunidade. Você optou fazer a gestão de uma comunidade. Por mais que você queira, né? Você não é o dono daquilo. É a mesma coisa, assim, o que é um prefeito? O que é um governador? Eles são nossos representantes, certo? Em tese, o que deve prevalecer é a vontade das pessoas, é a vontade daquela sociedade, daquele condomínio. Né? Então, isso te ajuda muito a esclarecer quais são as reais prioridades. Porque quem vai dar essas notas é esse grupo. Não é você que dá só essa nota. Verdade. E com relação à elaboração desse plano diretor, a meu ver, está muito ligado à questão orçamentária, né? De previsão orçamentária. Sim. Duas perguntas. Primeiro, você recomenda que esse plano diretor seja algo para quanto tempo? Por exemplo, qual é um prazo máximo de durabilidade desse plano diretor, um prazo de vigência desse plano diretor? E segundo, se o orçamento, se a previsão orçamentária, que nós temos a ideia de que ela é sempre anual, quando eu trato de um plano diretor com mais de um ano de vigência, cai por terra esse orçamento anual. Qual é a tua visão quanto a isso? Então, por se tratar de um plano diretor, uma estratégia desta comunidade, desse condomínio, eu recomendo que tenha pelo menos um plano de 5 anos. Por quê? Dentro de 5 anos, e aí depende muito de legislação de cidade por cidade, por exemplo, é onde você tem as maiores, vou colocar assim, algumas maiores exigências dentro da legislação. Bombeiro, inspeção predial, limpeza certo. de fachada, limpeza, pintura de fachada e tudo mais. E por que isso? Porque você... todos esses aspectos, todos esses índices, todos esses projetos que você vai desenvolver, vai envolver, a grande maioria envolve recurso. Dinheiro. Né? Então, por mais que você faça a previsão anual, mas o teu plano ele tem que ser um pouquinho maior, de longo prazo. Para quê? Para que a própria comunidade enxergue que hoje ela está despendendo isto, mas ela tem a necessidade dos próximos anos. Para que ela não seja pega de surpresa também. Que é o pior. Né? É isso, porque assim, você chegar, então, tô encerrando o meu ano, fizemos isso, agora para esse ano aqui, eu tô com um problema enorme lá e nós vamos ter que gastar, sei lá, 500 mil reais numa obra emergencial. Mas ela não...
você não tinha previsão disso, né? Na tua matriz, nas tuas vistorias, você não sabia que isso ia chegar numa necessidade urgente agora, entendeu? É a realidade do plano diretor, ele antevê situações de problema, né? Ele antevê as soluções. As soluções. As soluções. E o mais importante isso, porque assim, se você consegue construir um plano deste, você pode diluir isso durante esse período de 5 anos. Então, ao invés de você ficar variando as suas cobranças, você pode fazer uma cobrança contínua. Criar certo? um fundo, por exemplo. Cria um fundo para o seu plano diretor, ou seja lá o que for, né? Como você vai dar o nome disso. Né? E você faz essa cobrança ao longo desse período. Então, isso machuca menos o condômino. Né? Isso assusta menos a tua sociedade ali. Assusta menos, gera mais confiança, transparência, credibilidade. Isso. Né? E eu acho que também é um remédio para que você, como síndico, tenha um caráter longevo dentro do condomínio. Né? Por exemplo, a gente estava conversando ali nos bastidores que você já é síndico de um condomínio já tem quanto tempo? 13 anos já. 13 anos. Sim. Implementou o plano diretor? Implementei o plano diretor, venho executando ele, já refiz ele Renovando. 2 vezes. Tô refazendo um agora, né? Então, se você for lá hoje, tá zerado, né? Eu não tenho nada porque estou construindo esse plano junto com o condomínio. É legal porque, por exemplo, nesses 13 anos que você está na gestão, né, e implementou o plano diretor, com certeza tiveram situações, vou dar um exemplo, você pegou pandemia, por exemplo. Sem dúvida. Que foi desafiador para todos nós. O que eu estou querendo dizer? Que nós, enquanto gestores e vocês, enquanto síndicos, não devem ter medo do erro. Tem que aprender com o erro. Por exemplo, com certeza você refez alguma coisa do plano diretor num período de pandemia. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é normal, isso não pode ser angustiante. A gente tem que entender que nós, como seres humanos, como que nós evoluímos? Tentativa e erro, né? Verdade. E isso vale para tudo hoje. Se você quer evoluir, você vai tentar, você vai errar, você volta para trás, tenta novamente, né? E aí, como um gestor, você tem que estar aberto a isso. E as pessoas também têm que entender. Muitos não vão entender, sem dúvida. Você errou, vai vir o dedo apontado e tudo mais. Mas você, como um gestor, tem que estar tranquilo neste quesito. Né? Olha o quanto que isso passa de credibilidade. Por exemplo, e aí eu vou me confidenciar, talvez tenha um ano e meio, há um ano e meio que eu conheci uma ferramenta chamada Power BI. Uhum. E eu não conhecia. E essa ferramenta hoje ela faz parte do meu dia a dia, literalmente. Todos os indicadores do escritório eu monitoro por Power BI. E aí eu vejo quantos síndicos, quantos gestores, quantos profissionais da área de condomínio que não buscam uma atualização, talvez não saibam o que é um Power BI. Vou dar um exemplo de que, por exemplo, o Power BI poderia monitorar e expor os indicadores desse plano diretor em assembleia e ficaria algo muito mais didático e atrairia muito mais participantes. E eu vou um pouco mais além. Se você utilizar esse tipo de ferramenta e estar constantemente demonstrando isso para os condôminos, eles vão chegar na assembleia sabendo de tudo que vai acontecer. Você não precisa fazer uma apresentação especial para eles. Ou seja, né? Mesmo não estando em assembleia, ele vai conseguir abrir o link lá do Power BI e vai conseguir saber a evolução, por exemplo, daquela meta do plano diretor de construir uma quadra poliesportiva. Isso. Então, olha, da quadra poliesportiva nós já fizemos 10%, tá faltando 90%. Programação ou seja, é muita informação e informação gera tranquilidade. Tranquilidade, né? Isso é o fundamental. Né? E aí, uma outra etapa desse plano é justamente a parte da comunicação. Porque eu fiz essa matriz, eu estipulei quais são as prioridades, já trabalhei com o meu grupo e aí eu vou começar a trabalhar. Então, quando você começa a trabalhar, e aí é o que eu falo, eu utilizo uma ferramenta do Lean Manufacturing que chama o A3.
O A3 é justamente uma folha A3 que você divide e aí entra. Ela é uma ferramenta também da gestão, da administração, que é o PDCA, é o PDCA. ciclo PDCA. Então você vai lá identificar qual é o problema, você descreve qual é o problema, você vai descrever qual o caminho para executar, quem vai executar, quanto e como que vai ser executado. Só esta ferramenta já te traz todas as informações para você ter os seus indicadores. Certo? E com esses indicadores, você começa a mostrar para o condômino, e se você não quiser usar um Power BI, a própria ferramenta o A3, você põe num quadro de avisos, você divulga isso no site da administradora, seja lá onde você queira trabalhar com a informação, e está lá, para todo mundo saber qual é o status, o quanto gastou, o quanto falta gastar, e assim por diante. E eu acho que nós... todos nós não podemos delegar as nossas responsabilidades. Por exemplo, vai ter um síndico que vai dizer, isso aí a administradora deveria ter. Não, isso eu acho que é essencial a sua função de síndico, né? É você ter essa visão de administração. É o que os condôminos esperam, né? Eu acho que aquela gestão feijão com arroz, ela não vai mais suprir a realidade de hoje. A pandemia, e eu volto a falar da pandemia, ela acelerou muito a percepção que os condôminos esperam de uma gestão, né? Tem que ter mais agilidade, mais rapidez. Então, e aí hoje em dia existe muito isso, assim, né? Das pessoas passarem a não utilizar mais o termo síndico profissional e mais gestor condominial. Né? E é justamente por isso, porque as pessoas exigem desta figura que ele faça realmente uma gestão. Porque quando você pensa, né, que o condomínio ele é quase como uma empresa. Porque quando foi lançado aquele condomínio, o que a construtora fez? Ela lançou ações daquele condomínio e as pessoas compraram as ações daquele condomínio. Certo? E você, como um proprietário de uma ação daquela empresa chamada condomínio, o que você espera dela? Que ela valorize, certo? Que ela te traga conforto, que ela te traga tranquilidade, que ela te traga segurança. Como que você vai garantir isso para aqueles sócios, aqueles acionistas daquela empresa? Simples, gestão. Gestão. Né? O termo síndico profissional, eu particularmente, é algo que ganhou uma popularidade, uma notoriedade muito grande, mas não é o mais apropriado o termo. Talvez gestor condominial seja mais apropriado, talvez um executivo, uma governança, mas o síndico profissional, talvez ele exclui, por exemplo, um condômino que se qualifica muito grande, que seja residente lá daquele condomínio, e ele exclui esse condômino, né? O profissional aí, ele está mais vinculado à área de capacitação, à área de qualificação. De qualificação. De busca de qualificação. É isso. E é o que a gente vê também, muito isso, assim, as pessoas resolvem, e eu acho que isso também veio com a pandemia, as pessoas resolvem tomar o pulso ou tomar nas suas mãos aquela gestão. Então, tem casos que a gente ouve de que o conselho chama alguns síndicos profissionais na assembleia para se apresentar, vamos contratar um síndico profissional, e no meio da reunião um condômino levanta a mão, não, mas espera aí, eu sou profissional, assim, assim, assado, trabalhei na empresa, blá, 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 e tô qualificado e quero fazer essa gestão também. Inclusive, alguns editais, eles fazem uma divisão de forma equivocada. Por exemplo, eu vejo muitos condomínios querendo votar se vai aprovar ou não o síndico ser profissional, ser externo. Não existe isso. Síndico independe. É isso. Esse é um outro fato. Síndico independe. E aí, Mandelli, aproveitando aqui, eu vejo duas dicas muito interessantes. A primeira é que, uma vez aprovando um plano diretor, inclua vários outros assuntos dentro do plano diretor. Recentemente eu conversei também no podcast com o Dr. Vander, e nós estávamos falando sobre LGPD.
Inclua a LGPD dentro do plano diretor, não é só a obra, não. Eu acho que pode ser o que o condomínio espera de governança, o que o condomínio espera de condutas éticas, por exemplo. Você tem essa visão também? Sim, sem dúvida, né? E aí entra uma outra ferramenta que é um pouquinho mais específica, que muita gente fala, mas a execução dela requer um pouco mais de conhecimento, que é uma análise SWOT, né? Das forças, as fraquezas e assim por diante, do condomínio. E eu acho que dentro desta ferramenta, ela também vai te trazer elementos para você construir o seu plano diretor, e é aí que você deve colocar esses aspectos. Olha aí que Né? legal. O quanto que é interessante a gente trazer conteúdo de qualidade. Ou seja, você desenvolver uma análise de SWOT dentro de um condomínio. Vou tangibilizar o que o Mandelli mencionou aqui. Você percebe que está tendo muito vazamento de imagens ou uma exposição desnecessária dos dados de um condômino. Isso é uma fraqueza. Sem dúvida. Então aí vem a análise SWOT para tentar reduzir ou mitigar essa fraqueza. Essa fraqueza. Não é isso? É exatamente isso. Ah. É exatamente esse o porquê da ferramenta. Legal, Né? legal. Pessoal, muito legal. Outra dica também que eu acho bem interessante, uma vez feito um plano diretor, quando você for abrir para uma eleição, ou seja, encerrou-se o mandato daquele síndico que criou o plano diretor, que está dando continuidade àquele plano diretor, eu sugeriria colocar no edital que aqueles candidatos a síndico devam se inteirar e colocar em anexo ao edital o plano diretor, devam se inteirar do que o condomínio espera deles. Não é do que eles esperam do condomínio, não. O que eles devem esperar do condomínio já está no plano diretor. Ou seja, aquele síndico que vai se candidatar, ele, uma vez aceitando a sua candidatura e querendo se candidatar, automaticamente ele está dizendo, eu aceito seguir o plano diretor. Isso. E o que é justo também, porque ele, como profissional, vai ter a visão dele, ele pode até trazer melhorias para esse plano diretor, né? E aí, novamente, ele vai abrir um termo para melhorias, vai dar mais voz, vai colocar a impressão dele, e as pessoas vão debater sobre isso e agregar mais informações a esse plano diretor. E aí, dentro também disso, do que você falou, ajuda muito, eu acho, que um condomínio a tomar a decisão sobre esta pessoa que vai entrar. Claro. Por quê? Primeiro, que quando você tem esse plano diretor e você apresenta isso para os candidatos, você está balizando praticamente o conhecimento dessa pessoa sobre os aspectos daquele condomínio. Porque, assim, você imagina que eu sou um síndico profissional ou um gestor condominial que está indo nesse condomínio para se candidatar. Sim. Poucas pessoas têm a oportunidade de ter o conhecimento sobre o que acontece dentro daquele condomínio. Então, o que você vai falar? Sobre você? Sobre o teu conhecimento? Né? Mas se você não sabe se aquilo que você está falando está aderente ao que o condomínio quer, sim. Você não tem às vezes você não tem a mínima noção. Então você está lá falando para um público que às vezes nem vai te escutar, porque eles vão lá falar, não, isso daqui não me interessa. Ele não atingiu a dor daquelas pessoas. Das pessoas. Né? Por quê? Mas não é porque ele é um mau profissional, é porque ele nem sabe qual é a dor daquelas pessoas. Ele não teve a possibilidade de saber a dor daquelas pessoas. Então, por isso que é importante constar no edital, se tiver um plano diretor, em anexo o plano diretor, para que todos saibam. É isso. E eu vejo também o seguinte, viu, Mandelli? Você, por exemplo, nesse condomínio, que já tem há 13 anos, um síndico, vou dar um exemplo, um síndico que seja alheio ao que é um plano diretor, que seja alheio ao que está naquele plano diretor daquele condomínio, ele tem um nível de responsabilidade tão grande que pode ser que ele baixe a régua de qualidade da gestão daquele condomínio. Com certeza, né? certeza. Mas, de novo, né? Às vezes não é nem dele a culpa. A culpa. Né? É porque ele não teve a oportunidade de saber qual é a dor, qual é o problema,
Quais são os problemas? Mas uma vez reduzindo a régua de qualidade daquele condomínio, é muito fácil tangibilizar, tá objetivo. Sim. Vou dar um exemplo, um plano diretor que diz, olha, no ano de 2025, a meta daquele condomínio é revitalizar a fachada. Se aquele síndico que entrou em 2025, ele passa o ano de 2025 todo e não movimenta nada sobre a revitalização da fachada, tá de uma forma muito objetiva que ele negligenciou o plano diretor. Sem dúvida. Tá lá, tá estampado. Ou ele convoca uma assembleia para expor por que ele não fez isso e justificar, olha, porque teve que fazer esse ajuste. Ou ele vai ser literalmente taxado de um gestor que não se preocupou com o plano diretor. Né? É isso. É que não estava atento às necessidades daquela comunidade, daquela condomínio. Olha, pessoal, estou muito feliz com o nosso podcast de hoje. De fato, trazendo essa visão do que é plano diretor, como aplicar. Acredito que foi um conteúdo de muita qualidade. Agradeço aqui ao meu amigo Luiz Mandelli, uma pessoa que quero aqui estreitar os laços de amizade, porque o nível de conhecimento que ele tem, com certeza vai ser muito agregador para o nosso segmento condominial. Então, meu amigo, aqui já passo para você fazer suas considerações.